Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de Ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Bora lá para a telinha para a gente ver o conteúdo de hoje? Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre a estrutura e a organização dos seres vivos. Mas não esquece lá de visitar a minha rede social, galera. Tem ali ó, o Instagram, @FernandoGayatri, o Facebook, @FernandoGayatri, e agora nós iremos continuar o nosso assunto. Bom, para falar sobre a organização dos seres vivos, eu tenho que falar sobre biosfera, bióticos e abióticos, e hidrosfera e atmosfera. Quando eu falo de biosfera, eu estou falando que vai reunir todos os seres de todos os ecossistemas. E esses ecossistemas, eles vão ser compostos por fatores que são bióticos e abióticos, que pode ali ó, ser dividido em hidrosfera, que é a parte onde tem a água, a atmosfera, que é a parte onde tem o ar, e a litosfera, que vai ser composto aí pela Terra. Bom, falando de um ecossistema, toda vez que se fala de ecossistema, eu vou dizer o seguinte: é um grande conjunto que é formado pela interação de comunidades biológicas como meio ambiente. O que é uma comunidade? Nós vivemos em comunidade. E aí os animais também vivem em comunidades. E essas comunidades, elas podem ser aquáticas ou terrestres. E aí, cada parte desses conjuntos podemos aí ó, chamar de quê? De biomas. Vamos falar sobre os biomas brasileiros. A gente tem a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga, a Floresta Amazônica e entre outros biomas que temos no nosso Brasil. Bom, falando da organização dos seres vivos, toda vez que eu tenho um coletivo de indivíduos, ou seja, organismo, que vai viver ali ó, em uma mesma região, a gente chama isso daí de população. Agora tem que ser mesmo indivíduo, ou seja, da mesma espécie. Na telinha você vê aí a espécie das araras azuis. Então a gente tem uma população de araras. Bom, bora agora falar sobre o átomo. O átomo, na realidade, ele é a menor partícula de uma matéria e que vai consistir em um núcleo central, e ele vai ter ali as cargas elétricas que são positivas e negativas, como vocês estão vendo aí. Na eletrosfera vai ficar a carga negativa, que são os elétrons. Ali no núcleo vai ser composto de próton e de nêutron. Isso quando se fala do átomo, porque o átomo ele faz parte da organização e da composição de um ser vivo. Bom, quando eu vou reunir ali vários átomos, eu vou formar moléculas. O que são moléculas? As moléculas elas vão ser ali formadas por dois ou mais átomos que são interligados entre si. Então aí eu tenho o H2O, tem uma molécula de quê? Da água, galera. Então, observe bem a estrutura da molécula da água. Elas se ligam para se formar essa molécula daí, que é um ser abiótico. Bom, falando de ser abiótico e falando de organização de seres vivos, as moléculas, quando elas vão se reunir, elas irão formar as células. As células elas podem ser definidas aí como unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Essas estruturas, elas são vivas e carregam a informação genética de um determinado organismo e são capazes aí de transmitir essa informação no momento da divisão celular. Então, na telinha a gente vê uma célula animal, uma célula vegetal e outro tipo de célula. Quando eu falo que está falando ali de outro tipo de célula, eu estou falando em relação à questão do núcleo, porque existem células que são eucariontes e células que são
procariontes. A célula que é procarionte, ela vai ter ali o seu núcleo bem delimitado, bem organizado, o DNA e o RNA, ele vai estar dentro do núcleo. Já na célula procarionte, ele vai estar ali, ó, espalhado pelo citoplasma. Bom, então, se eu tenho um conjunto de células, esse conjunto de células vai formar o quê? Os tecidos, que são especializados para formar os órgãos. E aí eu tenho um tecido que é pavimentoso, o tecido que é cúbico, o prismático, o estratificado, o tecido que é de transição e o tecido que é pseudo-estratificado, que está aí na telinha, que são imagens, né, de laboratório que a gente vê no microscópio. Bom, se eu for reunir esses tecidos, é lógico que eles vão formar órgãos, e esses órgãos eles vão desempenhar aí funções que são fundamentais para os seres vivos. Então na telinha a gente vê o coração, vê o cérebro, o estômago, tem um intestino, tem um pulmão, tem um fígado, tem os rins. Cada órgão ele vai ser responsável para desempenhar essa função. E se eu for ter aí um conjunto desses órgãos, eu vou formar o que a gente chama de sistema. O que é um sistema? Na realidade vai ser um grupo de órgãos que vai estar ali, ó, integrados, ligados, que vão trabalhar em conjunto na realização de alguma função vital. Então, os organismos, eles são conjuntos de sistemas. Então, podemos dizer que são os indivíduos. Os indivíduos, na realidade, eles são formados justamente por esses conjuntos de sistemas. E aí a gente tem o sistema circulatório, tem o sistema ósseo, tem o sistema digestório, tem o sistema nervoso. Então, vai existir vários tipos de sistemas para formar ou para compor um determinado organismo. Então, se fala de organização de seres vivos, a gente tem aí o que a gente chama de número de célula. Vai ter ser vivo que vai ter apenas uma única célula. Esse ser vivo a gente chama de unicelular. Existe também um ser que vive entre a vida e a morte, não sabe se ele está vivo, não sabe se ele está morto. A gente chama de acelular, quando se trata ali dos vírus. Unicelular é quando se trata de bactérias e alguns outros organismos. E o pluricelular é aquele organismo que vai ser formado por mais de uma célula. Bom, bora ver agora a questão do acelular. É justamente o vírus, né? Quando ele está ali na sua forma isolada, ele não tem vida. Mas o que é que acontece? Ele é tão pequenininho, é uma partícula infecciosa, que a gente chama de nucleoproteica, e aí ele vai justamente atingir a célula, vai chegar lá no núcleo e vai se alimentar daquele núcleo, do DNA e do RNA. E o que é que vai acontecer? Ele vai se reproduzir e a célula ela vai praticamente formar outros vírus. E se tratando de vírus, vamos falar mais uma vez sobre a Covid-19. Eu gostaria muito que a gente já tivesse solucionado esse problema, mas infelizmente o pico está bem maior e o Brasil ele está ali, ó, no primeiro lugar do ranking em relação à questão das mortes do Covid. Por quê? O Covid ele vai afetar diferentes pessoas e de diferentes maneiras. E a maioria dessas pessoas infectadas, ela vai apresentar sintomas que podem ser leves ou moderados aí da doença e talvez não precise aí ser hospitalizada. Então, quais são os sintomas que são mais comuns em relação à questão do vírus da Covid? É a febre, é a tosse seca, é o cansaço, é, no caso, dores, desconforto, uma dor de garganta, uma diarreia, a conjuntivite, a dor de cabeça, a perda aí do paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos ou das mãos ou dos pés. Então, se você tiver alguns desses sintomas, né, que são sugestivos aí da Covid, você tem que ligar para o seu médico ou a linha direta do Covid-19
para obter aí, ó, instruções, né, que vai descobrir onde você vai fazer o teste e por esse momento você tem que ficar ali em casa isolado por um período de 14 dias, isso longe de outras pessoas, né, para que possa monitorar a sua saúde. Bom, agora a gente tem também aí imagens, né, de organismos que são unicelular, que são algas microscópicas, e dos protozoários, são seres que têm apenas uma única célula. Mas eu gostaria de voltar um pouco para poder falar da Covid. Hoje nós temos a vacina, mas se a sua mãe ou a sua avó estiver apresentando algum sintoma da Covid, por exemplo, ela tiver com febre, tiver com conjuntivite, tiver com falta de paladar, não mande ela tomar vacina. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que determinadas vacinas, ele tem aquele vírus, que é um vírus que a gente chama de vírus atenuados, né? É o próprio vírus da Covid, e aí a pessoa ela pode desenvolver a Covid e pode chegar até a óbito, né? Então tem muitos casos de pessoas que foram tomar a vacina da Covid, estavam com sintomas e pegaram a Covid e chegaram a óbito. Então, se tiver algum sintoma que for em relação à Covid, não vá tomar a vacina. Espere os sintomas passar, depois vá fazer o seu exame. Quando você tiver a certeza que não tem a Covid, marque a sua vacinação. Que todo mundo sabe que hoje tem os calendários aí pela questão da idade. Bom, quando se fala de seres que são pluricelulares, né? A gente tem o desenvolvimento aí dos seres vivos. São seres que vão ter mais de uma célula. Então, você pode observar aí na imagem, a imagem de uma célula animal, a imagem de animais, a imagem de órgãos. Eles vão ser formados por mais de uma célula. Então, eu tenho aí, no caso da baleia, da ave, dos felinos, eles são seres que vão ter mais de uma célula, são compostos por várias células. Então, esse tipo de organismo a gente chama de pluricelular. Bom, só que a gente tem também a forma química do carbono. Quando eu falo de forma química do carbono, eu estou falando em relação a quanto a energia para o metabolismo. Aí você me pergunta aí, professor, o metabolismo, a energia que você precisa para andar, para respirar, para fazer suas atividades, ou seja, ninguém vai funcionar com o estômago vazio. Quando eu falo isso de estômago vazio, eu estou falando dos seres que são heterotróficos, porque eles não produzem o seu próprio alimento. Já os seres que são autotróficos, eles irão produzir o seu próprio alimento. E como é que ele produz o seu próprio alimento? Ele produz através da fotossíntese. Ele vai ali, ó, absorver a energia do sol, vai absorver o gás carbônico, vai absorver da terra os sais minerais e ali vai passar por um processo que vai produzir oxigênio e glicose, né? Essa glicose daí, ela vai para a árvore, para que a árvore ela possa crescer. E além disso, também, além de produzir a glicose e o oxigênio, ele também produz o vapor de água. Já perceberam que em dias quentes, quando você chega perto de uma árvore, a temperatura ela está bem menor do que você tivesse no local onde não tivesse árvore? Por isso que uma árvore ela é tão importante. E a gente tem que lutar para que todas as ruas, em todas as comunidades, a gente possa ter uma árvore para produzir não só essa questão do oxigênio, mas para também diminuir a temperatura. Bom, falando aí dos seres vivos, vejam que aí na telinha tem os seres que são heterotróficos. Se fala de seres heterotróficos, são aqueles organismos que irão precisar ali ir atrás do seu próprio alimento. E desses seres a gente tem seres que são herbívoros e carnívoros. Seres que são herbívoros, eles irão se alimentar apenas de vegetais. Então você vê aí um coelhinho, o urso panda. Quando você vê a próxima imagem, você já vê ali uma competição. Tem um tigre que está atacando o jacaré, ele vai comer o jacaré. Tem a águia, então
Esses animais aí, eles são animais que são carnívoros na cadeia alimentar e eles são heterotróficos. Bom, hoje eu falei para vocês, né, sobre a organização dos seres vivos. Se eu estava falando sobre a organização dos seres vivos, eu falei sobre a questão das células, como as células elas são formadas. Falei sobre o átomo. Veja aqui, ó, quando eu tenho um conjunto de átomo, vai formar o quê? Uma molécula. Se tem um conjunto de molécula, vai formar o quê? Uma célula. Se tem um conjunto de célula, forma-se um tecido. Se tem vários tecidos ali que estão agrupados, vai formar os órgãos. Os órgãos, por sua vez, quando tem vários órgãos, vai se formar os sistemas para que vários sistemas formem ali um indivíduo. E esses indivíduos aí, eles podem ser o quê? Acelular, pode ser unicelular e pluricelular. Por quê? São organismos que têm apenas uma única célula e organismos que vão ser formados por mais de uma célula. E quando se fala do organismo que é acelular, a gente está falando do vírus. E aí eu volto a falar da Covid. Minha gente, veja bem, tome cuidado, né? Tome cuidado, não procure essa questão de ficar aglomerando. Veja quais são os sintomas, principalmente em relação à questão da vacinação. Se tua mãe vai vacinar e tiver com algum sintoma, não deixa ela vacinar. Por quê? Essa vacina ela tem vírus que são atenuados, né? O que é que vai acontecer? Ela vai desenvolver aqueles sintomas ali da Covid. E muitas pessoas, quando tomaram a primeira dose da Covid, estavam com sintomas da Covid e não sobreviveram. Então é melhor esperar passar esses sintomas da Covid, depois fazer um exame correto para ver se está com Covid ou não e depois marcar para que você possa tomar a sua vacina e você não perder nem sua mãe e nem o seu pai. Porque quando começou a pandemia, a gente sempre escutava, foi o vizinho, foi no estado da Bahia, foi no estado ali de São Paulo, ali tem o maior pico de mortes. E hoje em dia não. Hoje em dia a gente já escuta, foi meu tio, foi a minha mãe, foi a minha avó. Então vamos parar de brincadeira e vamos realmente ter cuidado. Usar máscara. Procurar aglomerar, não, nada de aglomeração, de fazer festinha, dá um tempo. Ninguém vai morrer porque não está fazendo festinha e não está saindo na rua. Procura ali colocar a tua máscara, ver essa questão do ônibus, o ônibus está lotado. Chega atrasado no trabalho. Espera um ônibus que não esteja lotado, porque você não vai levar a doença para sua família e daí você vai estar se protegendo. É bem melhor receber menos porque chegou atrasado do que perder a própria vida ou levar a doença infecciosa para os nossos familiares tão queridos. Bom, eu vou parando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.